Olá! Chegamos então ao ponto de fazer uma atividade que vai explorar uma certa terminologia que a gente tem encontrado na nossa discussão sobre o pensamento sistêmico. Alguma dessas coisas já foi mencionada em aula, né? Mais detalhadamente ou mais de passagem, porém são conceitos que são importantes e que merecem um pouco mais de atenção da nossa parte. Então, essa atividade ela possui 3 questões que você deve tentar responder aí da melhor maneira possível, não é? São questões que precisam de um certo embasamento, não é? Na primeira questão, eu estou explorando, né, e pedindo para você explorar também a distinção entre síntese e análise. São 2 conceitos, né, que a gente precisa ter uma certa noção. O pensamento sistêmico geralmente é identificado com uma ideia de síntese, enquanto que a abordagem mais convencional, mais tradicional, seria mais analítica, né? Com certeza você já ouviu e já usou inclusive a palavra análise, né, numa série de situações. Você está num curso inclusive que tem essa palavra no nome, não é? Enquanto que síntese não é assim uma palavra tão comum, não é? Bom, eu escolhi um vídeo, né, que aparentemente não é muito da nossa área, né? Peguei lá do site do Davar. O Davar é um cara que fala sobre religião, né? Religião cristã, no caso, basicamente, né? Apesar que ele fala um pouco de judaísmo também. E eu escolhi esse vídeo justamente por ser muito fora, né, da nossa área técnica. E eu acho que ele faz ali, né, dentro da área dele, né, de interesse dele, né, da área temática do canal dele, ele está fazendo ali uma discussão, né, sobre análise e síntese, que eu acho, né, bem interessante. E acho bem interessante também o fato dela ser fora da nossa área, justamente para expandir um pouco aí a sua compreensão, não é? É claro que a questão você não vai vir falando de Bíblia, não é? Você vai falar a respeito, né, da diferença entre a ideia de análise e a ideia de síntese a partir do que ele falou lá, tá certo? Ele explica também uma outra palavra lá que é o holismo, né? O holístico, que também geralmente está associado com o pensamento sistêmico. É uma explicação bem interessante, né? Então eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, né? Ele tem lá 20 minutos, tá certo? Mas eu não... deve ter alguns comerciais ali, alguns breaks comerciais, pula, né? Na medida que forem aparecendo. E eu espero que você daí, após ter visto o vídeo, né, ter entendido o que ele está falando. Não é difícil, né, mesmo que você não seja assim, um cara muito ligado com religião, e elabore, né, uma discussão a respeito da diferença entre análise e síntese. A hora que você tiver feito isso, eu vou pedir para você comentar também, porque se você pode perceber eventualmente uma contradição na expressão análise de sistemas. Depois que você vê o que é análise, o que é síntese, pode ser, né, que você enxergue uma certa contradição, não é? É possível enxergar uma certa contradição ali, um certo paradoxo. E aí eu quero que você comente o que seria esse possível, essa aparente contradição inerente, interna da expressão análise de sistemas. Ok? Então você vai ter que assistir o vídeo, né, quebrar um pouquinho a cabeça, contar muita coisa que a gente já falou na aula e elaborar aí uma resposta que não deve ser muito grande. Tome cuidado, porque eu coloquei o link para esse vídeo no
no enunciado, não é? Mas eu sugiro que você dê uma olhada, né? Novamente, a hora que você for fazer a atividade, se eu não mudei o link lá no enunciado, porque muitas vezes muda lá, o cara troca lá o link, né? Por algum motivo, e você pega o link e não chega em lugar nenhum, tá quebrado o link, né? Então, na hora que você for fazer essa atividade, né? Dá uma olhadinha de novo no enunciado disponibilizado pelo professor, né? Vá lá na pasta de arquivos, lá onde está o enunciado que eu coloquei, e veja se eu não atualizei para contornar o problema de link quebrado. Tá certo? Então essa é a questão 1, né, dessa nossa atividade. A questão 2, né, ela vai explorar mais uma vez o conceito de caixa preta, que é um conceito que a gente já discutiu em aula, né, e já demos exemplos, e já, né, vimos figuras e um monte de coisa, né? E é um conceito também importante porque ele representa uma estratégia de lidar com a complexidade. Okay? É um recurso que a gente usa até um pouco intuitivamente no dia a dia. Mas aqui a gente está precisando, né, ter um pouco mais de clareza a respeito dele, né? E a gente está também numa disciplina que ela tem o papel de expandir um pouco o seu olhar sobre a área. E aí eu escolhi alguns vídeos, né, na área de teste de software. Tá certo? Por quê? Porque tem modalidade de teste, né, que inclusive chama teste de caixa preta. Tá certo? Então eu dei no enunciado, eu apresentei 4 links, né? 3 em português e 1 em inglês, né? O ideal é que você assista, né, os 4 vídeos, né? Nenhum deles assim é muito comprido, tá certo? Até para você começar a ter contato um pouco com essa terminologia de testes, né? Geralmente quem está falando lá é alguém que tem, né, algum conhecimento prático na área. Então eu peço para você elaborar ali uma resposta, né, a partir desses vídeos, tá certo? Então corre lá, assiste esses vídeos, né? Procura assistir os 4, tá? Acho que você deve ter tempo suficiente para fazer isso, até porque, né, os vídeos não são compridos, como eu falei, e eles são também, de alguma maneira, uma forma de você ter um primeiro contato com um teste de software, que é alguma coisa que deve interessar para você aí na sua carreira. Ok? A terceira e última questão dessa atividade, ela explora o conceito de informação. Você já fez, né, ou já deve ter feito uma atividade específica sobre dado e informação, né, onde ali é apresentado uma terminologia, né, um conceito de informação específico. Tá? Mas não é a única definição de informação que você vai encontrar. Em outros contextos, né, informação, por exemplo, é tudo aquilo que reduz a incerteza em uma situação. E é uma conceituação interessante essa também, né? Se aquilo ali de alguma maneira reduziu a incerteza numa situação, ela é informativa, ela é alguma informação, né? Aquilo que não acrescenta nada é não informativo, né? Aquilo que acrescenta um pouquinho só é pouco informativo, tá? Muito bem, então essa é uma outra maneira de você entender, né, de você conceitual, de você caracterizar o termo informação. Então, dependendo do contexto, é a interpretação mais adequada, certo? E ali eu apresento um problema clássico, né, que você encontra, que é o problema do Monty Hall, e é um problema assim, exemplar da questão, né, desse informação como algo que reduz a incerteza. Então você tem ali links para material, né, a respeito do problema do Monty Hall,
E eu espero que você consulte esse material primeiro, né? E a partir dessa caracterização de informação como algo que é um redutor de incertezas, né? Você elabore ali uma resposta para a questão que está sendo formulada, ok? Então é isso, né? É uma atividade de só 3 questões, mas que deve demandar aí um certo tempinho de você. Mas eu imagino, né, que o material que você vai precisar consultar seja um material interessante, tá certo? Então vai lá, né? Bom divertimento, ok? E a gente vai comentar isso aí numa aula aí depois do prazo de entrega, tá bom? Então é isso.